Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Freitas, sou nutricionista e hoje a gente vai começar outra série de vídeos sobre doenças. E hoje a gente vai falar sobre a hipertensão, ou mais conhecida como a pressão alta, beleza? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar para que mais informações como essa cheguem para mais pessoas, beleza? E se você ainda não viu, clica aqui que eu fiz uma playlist sobre diabetes para falar tudo sobre essa doença, desde como ela foi descoberta até os tratamentos mais modernos e mais atuais. Então confere lá. E todos os sábados eu costumo soltar algum vídeo sobre alguma receita, então eu convido vocês a me acompanharem na cozinha, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Diferente do diabetes, que é bem antigo e remete ali do tempo dos egípcios, a história da hipertensão é um pouco mais recente. Durante séculos, os médicos tratavam como uma doença do pulso rígido e o tratamento era justamente fazer sangrias ou colocar sanguessugas, no corpo das pessoas para você diminuir o volume de sangue e talvez controlar esse pulso rígido. E esses métodos que não eram nada ortodoxos, eles eram defendidos, por exemplo, por Aulo Cornélio César, Galeno e pelo próprio pai da medicina, pelo Hipócrates. Ainda bem que as coisas evoluíram, né galera? Durante séculos, a circulação do sangue no corpo humano atiçava a curiosidade de diversos pensadores. Entre eles, um pintor italiano chamado Giovanni di Paolo pintou um quadro chamado Decapitação de São João Batista. E esse foi a primeira ilustração do entendimento que eles tinham da circulação do sangue, onde ele pintou diversos fluxos sanguíneos diferentes nessa pintura, e eu trouxe até aqui ao lado para vocês observarem junto comigo, onde 3 jatos de sangue eles jorravam em diferentes velocidades e intensidades, neste quadro. Na Itália, diversos físicos e matemáticos, sob a tutela de Galileu, eles se interessavam pela circulação sanguínea, e entre esses nomes, um deles foi Giovanni Borelli, que ele trabalhava com a seguinte hipótese, que a circulação corporal, a circulação sanguínea, ela funcionava como se fosse uma bomba hidráulica, ou seja, apresentava propriedades hidráulicas. E se a gente for ver bem, ele não estava muito errado, né? Contudo, ainda não existia um método que pudesse validar essa sua teoria ou essa sua hipótese. Isso foi acontecer uns 300, 400 anos mais para frente. Em 1551, o médico português João Rodrigues de Castelo Branco descreveu a circulação do sangue em sua obra, e é uma obra de 7 volumes que tem o título de... E agora eu vou ter que arranhar meu latim, hein? O nome é Curationium Medicinalium Centuriae Septem. Desculpa aos peritos em latim, porque minha pronúncia deve ter saído toda errada, mas eu tentei. E foi a primeira vez que alguém descreveu na literatura que as veias elas possuíam válvulas que controlavam esse fluxo sanguíneo. 77 anos depois que esse médico português descreveu a circulação sanguínea, William Harvey escreveu a seguinte obra: Exercício Anatômico sobre a Circulação Sanguínea em Animais. E nessa obra ele descreve diversos processos fisiológicos relacionando a circulação e a hemodinâmica ou a dinâmica corporal. Agora vamos para mais um salto temporal. 200 anos depois que William Harvey escreveu sua obra, e a gente vai para a Inglaterra, onde um clérigo chamado Stephen Hales ele realizou a primeira medição de pressão arterial. Isso data dos anos de 1711. E como que foi essa experimentação? Eu trouxe até uma imagem aqui para o lado para vocês acompanharem comigo. Nessa imagem eles não pintaram os estudantes, mas o que era descrito é que diversos estudantes desse clérigo eles imobilizaram um cavalo e deitaram esse cavalo. Esse clérigo ele abriu um buraco no pescoço do cavalo e introduziu uma cânula de 3 metros, ou seja, como se fosse um tubo de vidro de 3 metros de altura. Ele colocou essa cânula na artéria desse cavalo e daí, conforme o coração do cavalo ia bombeando, o sangue nesse tubo de vidro ele ia inflando, ele ia subindo e mantinha estável, flutuando dependendo da batida do coração desse cavalo. E esse foi o primeiro registro de pressão arterial que a gente tem descrito na literatura. Vale dizer que eu não compactuo com esses métodos, principalmente envolvendo animais, mas se a gente pensar que 300 anos, 500 anos atrás, eles não tinham nenhuma outra forma de avaliar, era o que eles tinham à mão, e possivelmente ajudou a gente a desenvolver diversas técnicas hoje em dia que são bem menos invasivas. No entanto, só no século XIX que a hipertensão arterial ou a pressão alta, ela foi considerada uma condição clínica, onde o médico italiano Scipiano Rivarossi ele desenvolveu o primeiro esfigmomamômetro de braçadeira, permitindo a medição da pressão arterial tanto em clínicas quanto em hospital.
Ou seja, o acesso a essa medição ficou mais simples. E Riva-Rossi descreveu o seguinte: ele escolheu a artéria do braço justamente por ficar mais próxima do coração e ser mais fácil de ocluir no momento da mensuração. Então lá ele já tinha um entendimento que talvez fosse o melhor lugar realmente para conseguir fazer essa medição da pressão arterial. Ainda no final do século XIX, início do século XX, o cirurgião militar Nikolai Korotkov fez a primeira descrição do que hoje fazem com rotina, ou seja, colocando a braçadeira e o estetoscópio, justamente para você conseguir escutar os sons que o pulso sanguíneo faz à medida que o coração vai batendo. E esses sons, eles são reconhecidos hoje em dia como sons de Korotkov. Então, vamos ver o que ele descreveu em 1905 na Academia Imperial de Medicina Militar de São Petersburgo e vamos ver o que ele descreveu nessa apresentação. Então, abre aspas. E eu vou pegar uma colinha porque aqui eu estou falando o que ele falou. Então, vamos lá. Baseado nas observações de que, sob completa constrição, a artéria não emite sons, o aparelho de Riva-Rossi é colocado no braço e sua pressão é rapidamente aumentada até bloquear completamente a circulação abaixo do manguito, quando deixa-se de ouvir qualquer som pelo estetoscópio colocado logo abaixo do manguito. Então, deixando a pressão do tubo de mercúrio cair até certa altura, um som curto e fraco é ouvido, o que indica a passagem de parte da onda de pulso sob o manguito, caracterizando a pressão máxima. Deixando a pressão do manômetro continuar a baixar progressivamente, ouve-se o sopro da compressão sistólica, o que se torna novamente som. Finalmente, todos os sons desaparecem, o que indica a livre passagem do fluxo sanguíneo ou, em outras palavras, a pressão ultrapassou a pressão exercida pelo manguito. Este momento corresponde à pressão arterial mínima. Olha só que interessante, esse médico ele foi fazendo experimentações, auscultando ali junto com o manguito e ele conseguiu pontuar todas as fases do fluxo sanguíneo. Isso em 1905 e é uma técnica utilizada até hoje. Se vocês tiverem curiosidade, joga no YouTube sons de Korotkov que vocês vão escutar direitinho o que ele foi descrevendo. Agora, antes da gente continuar essa história sobre a hipertensão, não se esqueçam de curtir o canal, se inscrever e compartilhar, beleza galera? Entre o final do século XIX e início do século XX, ainda não existia um tratamento eficaz para pressão alta, não existiam medicamentos e os entendimentos sobre a hipertensão estavam ainda no seu início. Mas existiam 3 terapêuticas que eram mais estimuladas e mais prescritas pelos médicos da época, mas todas com efeitos secundários muito severos. A primeira era uma dieta de restrição absoluta de sódio, era conhecida como uma dieta do arroz e nos próximos vídeos eu vou falar sobre essa dieta, mas era uma dieta baseada no consumo de arroz, sem sal nenhum. Isso daí era hipocalórico e também acabava ficando insosso, a adesão das pessoas era muito ruim. O segundo método era a retirada de alguns gânglios simpáticos, ou seja, do sistema nervoso central que controlavam justamente a secreção de alguns hormônios. Era uma terapêutica bem agressiva, fora que trazia efeitos secundários bem problemáticos. E a terceira terapia era uma terapia pirédica, onde eles injetavam algumas substâncias que promoviam febre nas pessoas e de forma indireta a pressão caía, ou seja, 3 terapêuticas nada indicadas, E até 1950 as coisas não estavam melhores do que antes, pensando no tratamento para pressão alta, onde 50% dos hipertensos graves morriam de doença cardíaca congestiva, 15% morriam de alguma outra coronopatia, 15% também morriam de doença renal e os outros 15% eles morriam de hemorragia cerebral. Ou seja, à medida que a pressão ia subindo, o prognóstico ele só ia piorando. E vocês lembram da dieta do arroz que eu comentei um pouquinho mais cedo? Ela era conhecida como a dieta de Kempner. E como que ela era distribuída durante o dia? A distribuição era a seguinte: 400 gramas de arroz por dia, sem sal, só cozido na água, algumas frutas e alguns alimentos açucarados e só. Não se comia proteína, não se adicionava gordura, ou seja, era extremamente hipocalórica, hipoproteica, sem gosto de nada, com carência de vitaminas e minerais. Eu não preciso nem dizer que a maioria das pessoas que estavam submetidas a essas dietas apresentavam uma perda de peso severa, além de desnutrição tanto energética quanto de proteínas e de vitaminas e minerais, ou seja, não era nem um pouco indicado. Agora, quando que os medicamentos começaram a surgir? O primeiro elemento químico utilizado para o tratamento da hipertensão foi o ticianato de sódio, só que ele apresentava diversos efeitos adversos é ótimo,
mas ele começou a ser testado lá no começo dos anos 1900. Mas somente após a Segunda Guerra Mundial que os medicamentos para pressão eles começaram a ser mais compreendidos e mais refinados. E os mais comuns na época eram a hidralazina e a reserpina. No entanto, os maiores avanços eles aconteceram quando eles descobriram os fármacos orais mais bem tolerados pelas pessoas, com os menores efeitos adversos, que foi o diurético hidroclorotiazida, que é largamente utilizado até hoje, e esse diurético foi desenvolvido a partir de um antibiótico, e quem descobriu esse medicamento foi o médico Robert Wilkins, e ele ganhou um prêmio por conta desse descobrimento, que foi o Prêmio Lasker Especial de Saúde de 1958. E desde então, os medicamentos para o controle da pressão, eles vêm sendo estudados justamente para ter o menor efeito adverso e os melhores efeitos para o controle da pressão, mas essa conversa fica para o próximo vídeo, beleza? E aí galera, o que vocês acharam do vídeo de hoje sobre a história da pressão alta? Eu particularmente acho muito interessante como as doenças elas foram descobertas e como os tratamentos foram desenvolvidos ao passar dos anos. E é digno de nota de como a medicina evoluiu nos últimos 50 anos, compreendendo melhor o metabolismo humano, além de ter tratamentos mais eficazes para a cura ou manejo das doenças. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre os sintomas da pressão alta, ou seja, o que a gente sente quando a nossa pressão está alta. Então não se esqueçam do quê? Curtir e compartilhar para que mais informações como essa cheguem para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o Thiago Freitas, sou nutricionista e até a próxima semana, galera. Falou, valeu!